a base deles não é a internet, não é isso aqui. Não é um negócio que se o Xandão desligar, ele desliga tudo. Porque se o Xandão resolver tirar o YouTube de 50 influenciadores bolsonaristas, o bolsonarismo perde, sei lá, 10% da sua força. Não é isso. Eles têm instituições físicas, reais, que são consolidações reais de capital. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente. E não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês. Eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele. Será completamente espectro cinzado. Eu acho que foi vital aí pro Bolsonaro a ascensão das igrejas evangélicas, que foi meio que na mesma época, assim. Que eu lembro que minha avó, não era nem com o Bolsonaro ainda, era com o Aécio Neves. Minha avó pirou com o Aécio Neves, mano. Ela chamava de Laércio. Mas ela Laércio. pirou. Meu Deus, esse Laércio é muito bom. Então. Só que eu concordo plenamente. Eu acho que a ascensão do evangelismo brasileiro forneceu as bases para uma guinada conservadora. Essa guinada conservadora no Brasil, assim, ela foi prevista por sociólogos ligados ao PT há muito tempo. A inteligência do PT previu isso muito antes do Bolsonaro aparecer. Muito antes. Chico de Oliveira tem textos... Olha, da época, eu acho que de Fernando Henrique ele já previa uma ascensão conservadora. É isso aí. O quê? André Singer, a mesma coisa. Tem literatura extensíssima sobre isso. O Paulo Arantes... Não é evidente. Meu Deus. Eles trabalham com dados. Se você faz pesquisa sociológica séria, você vai trabalhando com um monte de dados. Você consegue fazer perfis de escala do que vai acontecer no país. Você tem... o Paulo Arantes, outro dia, falou sobre isso. Ele fez um discurso. Ele disse, não, porque o PT deveria ter visto. De fato, já estava lá. Agora, há uma diferença importante que a gente precisa cravar entre a ascensão da igreja evangélica e a ascensão dessa direita. Embora as duas coisas tenham convergido, e sem dúvida a direita surfou na onda, a ascensão do evangelismo no Brasil é uma coisa sólida. O evangelismo não é frágil, sem densidade, como é a direita brasileira. É bem diferente. O evangelismo tem poder efetivo na sociedade brasileira. E eu digo isso por quê? Porque o evangelismo tem partidos no plural, porque assim, tem um partido que é da igreja mesmo, o Republicanos, e tem influência grande em vários partidos. Tem bancada estabelecida que não vai sumir, não vai diminuir, aconteça o que acontecer. E assim, a base deles não é a internet, não é isso aqui. Não é um negócio que se o Xandão desligar, ele desliga tudo. Porque se o Xandão resolver tirar o YouTube de 50 influenciadores bolsonaristas, o bolsonarismo perde, sei lá, 10% da sua força. Não é isso. Eles têm instituições físicas, reais, que são consolidações reais de capital. Um canal, por mais que você fature... sei lá, você fature 10, 15 mil reais, fature 30, um canal, você sabe, você é um youtuber. Pra você faturar 30 mil reais num canal todo mês, é uma grana preta. Nossa, é difícil. Você não precisa ser um canal bem grande pra isso? Tem que ser bem grande pra conseguir isso. 30 mil é o salário de um juiz. Nossa, mãe. Mas o que eu quero dizer com isso? Você, sei lá, um canal com 500 mil seguidores fatura 30 mil? Consegue. 500 mil de pessoas, não é? Ou um canal de 1 milhão de pessoas consegue faturar isso aí. Isso é o salário de um juiz. O que eu quero dizer é, quando se olha o canal com o tamanho do alcance de gente para a consolidação do capital que é dado na existência daquela instituição chamada Canal X, a disparidade é muito grande. É uma coisa que vale muito pouco em comparação com o tanto que alcança. Uma igreja que tem, sei lá, um fluxo de algumas centenas de fiéis, tem mais capital consolidado do que um canal inteiro. Entendeu? A igreja é um prédio. A igreja é uma parada que custa caro, que ela tá num terreno, que ela paga IPTU. Então, o que eu estou querendo dizer é,
As instituições, igrejas evangélicas, elas são instituições de consolidação de capital, de estruturas reais, grandes, físicas, ali presentes. Então, o tipo de capilaridade que elas têm não é o mesmo tipo de capilaridade da internet e, portanto, oferecem uma estrutura que é sólida. De maneira que o crescimento do evangelismo ele vai prosseguir. Tendo internet ou não. Não interessa. Eles vão continuar aí. Eu acho que eles estão agora desacelerando. É isso que eu ia te perguntar. Tu acha que tem jeito pra dar uma segurada? Não, eu acho que já está. Ótimo. Acho que a curva evangélica tá fazendo aqui. Na favela que eu morava com a Glenda, tinha, tipo, rua que tinha 5 igrejas evangélicas ao mesmo tempo. Tinha mais que farmácia. Eu achava bizarro isso. Mas eles não vão tomar... Eles não serão majoritários no Brasil. Não acredito nisso. Eu acho que será a igreja católica mesmo. Catholic. Tu acha que a igreja católica vai retomar um fôlego? Acho. Eu acho que já está. Fico feliz. Quem diria que em algum momento um dia é isso, meu Deus? Eu acho que os evangélicos, eles estão fazendo assim. Mas assim, eles são a base, sim. Eles têm essa convergência com o que foi da direita e tal. Mas também não só pelas vantagens que o Bolsonaro... Não é isso. Primordialmente, antes de tudo, é pelo discurso conservador do Bolsonaro. É o que eu estou falando. Quando o discurso conservador foi ouvido pela primeira vez com um cara polêmico que resolveu falar com todas as letras... Isso foi muito poderoso. Porque as pessoas tinham essas crenças inarticuladas, elas já eram assim, elas já acreditavam em muitas coisas, e aí veio a articulação de um discurso muito poderoso. E por detrás de tudo isso, veio um intelectual, com muita libido dominante, com bastante sede de poder, que inoculou isso aí e levou isso adiante. Pô. Sabe quem falava sobre a força de ser agressivo, que funcionava pra caramba? Edir Macedo. Edir Macedo falava sobre isso. Lógico. Tem um vídeo dele, inclusive, dele falando, né? Ou dá ou desce. Não é pra vir todo humilde pedindo dinheiro, não. É ou dá ou desce. Mas é sempre assim. E o Bolsonaro, eu acho que ele captou muito disso aí. Né? Essa é uma lição que tá em Maquiavel. Maquiavel tem uma frase célebre, ele fala disso. Verdade. A fortuna, olha só, uma frase. A fortuna é como a mulher. Você conhece essa frase? Demorou, essa aí eu não Você conheço. conhece? Lança misoginia. A fortuna lança é misoginia. como uma mulher. Ela se entrega e obedece aos fortes e aos jovens e aos audazes. Você tem que segurar a fortuna pelos cabelos, metaforicamente falando. Peraí! Mas é óbvio. Não, peraí. Você tem que botar força nas coisas. Que isso? Gente! Mas é evidente. Evidente. E a mesma coisa com discurso, é a mesma coisa com... E havia um pacto, até Bolsonaro, até a direita ascender, mas até Bolsonaro, havia um pacto no Brasil, que é o pacto que até hoje os partidões, eles têm esse pacto. Claro, existem razões profundas pelas quais esses partidos atuam dessa maneira, não é uma coisa gratuita. Mas se você ouve um cara como Temer ser entrevistado, ou um cara muito institucional, Gilmar Mendes... Esses caras, eles falam de uma tal maneira que eles não desagradam ninguém. É assim, é sempre várias platitudes. É uma sabonetada aqui, um carinho ali, um tapinha ali, depois um beijinho. Por que acontece isso? Você não pode dizer também que isso não dá certo, né? Que o Centrão é a força política maior. Mas aí é que tá, eles não têm essa força por causa desse discurso que é a sabonetada. Ao contrário, eles dão a sabonetada porque eles têm a força. E o que eu quero dizer com isso? Esses caras representam tantos interesses grandes, reais, postos, que o movimento deles é lento, porque eles efetivamente carregam muita coisa junto. Quando você é o franco atirador, o outsider, e você não tem nada... Que era o que eu era. É isso! Acabou. Você faz o que você quiser. Você chega e toca o pau. Mas eu acho toca que, fogo. Por exemplo, no caso do Brasil, as pessoas ficaram sem essa expectativa por causa do Lula, né? Porque o Lula era mais agressivo. E quando ele começou a usar roupa de gente, né, pentear o cabelo, ele conseguiu ganhar as eleições. E por que ele fez isso? Porque o PT, até então, o PT da velha guarda, que o André Singer, que é um dos maiores intelectuais petistas, o André Singer é um grande intelectual, porque além de ser um cara muito bom, ele também é um grande teórico do PT. O André Singer é um dos principais conhecedores do que é o PT. Ele tem vários livros sobre PT, sentidos do lulismo e tal. O que o André Singer ele faz uma distinção? Ele chama de... será que eu vou me lembrar do termo que ele... espírito do Sion e espírito de outra coisa. Agora, eu não me lembro os termos exatos, mas tem um livro dele, eu acho que é em sentidos do lulismo, que ele faz essa distinção. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o PT teve dois espíritos diferentes. Você tinha esse espírito, que era o espírito da velha guarda petista,
galera sindicalista, mais agressiva, mais pau na mesa, que foi o espírito, por exemplo, da Irundina, aqui em São Paulo, que foi o espírito do Olívio Dutra, que foi o espírito das prefeituras que o PT conseguiu na década de 90, se não me engano. Aquelas prefeituras que o PT conseguiu, década de 80, quando o PT brilhava nas CPIs, isso era o PT velho de guerra. Isso era uma coisa. Eu fiquei surpreso que tu conhece o Olívio Dutra. O Olívio Dutra é conhecidíssimo. E é uma figura importante da esquerda brasileira. Sim. Quando o PT vai pra vitória e você tem todo um arranjo de um publicitário que eu conheci, que é talentosíssimo, que é o... Putz, o marqueteiro do Lula... O Washington Oliveto? Não, outro. Baiano, porra. Ah, não, aí você me pegou, não sei. Não era Ceceu Nizanguanais, o outro. Aí no chat. Falem aí no chat, agora me fugiu. Mas é o cara que fez o Lula, o cara que fez o marketing do Lula, no início. Quando ele se transforma... Duda Mendonça. Tá, ok. E o Duda Mendonça relata uma reunião que teve com a cúpula petista. A galera toda lá, com aqueles discursos, aquela coisa toda, e a galera insistindo que tinha... Ele chegou, mas se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam a eleição até agora? Se não precisa mudar nada, por que vocês não estão ganhando? Então, quando ele vai pra ganhar, como ele, Lula, ganha na lógica antiga, que não é a lógica, o Lula é influenciador, nunca foi. Como ele ganha na lógica antiga, ele ganha com um marketing muito pesado de milhões. Ele ganha com todo o capital brasileiro ao redor querendo saber qual era o caso, escrevendo a Carta ao Povo Brasileiro, que basicamente ele diz, não vai ter nenhuma grande revolução na economia, isso é passado, esquece essas paradas aí, agora a gente vai fazer aqui economia bem ortodoxa e tal. E ele bota um monte de gente, ele bota Schwartzman, ele bota Marcos Lisboa, foi um quadro... Marcos Lisboa conhecia o Palocci, o Palocci botou ele lá. Foi excepcional e miraculoso, é absurdo. Mas foi assim... Por quê? Porque ali ele estava carregando muita coisa. É isso que eu tô dizendo. Ele veio para ganhar com as forças estabelecidas do Brasil. E aí ele ganha e as forças estabelecidas do Brasil sentam na cadeira. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente. E não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40! Valete Plus esse mês eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele. Será completamente espectro cinzado.